Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver o nosso capítulo. Muito bem, né? Nós vimos que o Dom Pedro I estava péssimo no seu governo, estava desprestigiado e ainda teve a crise sucessória lá em Portugal. Então, o Dom Pedro resolveu picar a mula. Isso, ir embora do Brasil e ir para Portugal. Ele voltou para Portugal, onde derrotou o seu irmão Dom Miguel, e lá foi coroado Dom Pedro IV, porque antes dele outros três foram Dom Pedro lá em Portugal. Aqui ele foi o primeiro imperador chamado Pedro, né? Primeiro Pedro e primeiro imperador, né? Dom Pedro I, como ele passou para a história, né? Eu, quando estive em Portugal, eu vi uma estátua do Dom Pedro IV por lá, né? O Dom Pedro IV, ele tinha uma aparência diferente daqui, né? Era barbudo, cabeludo, né? Uma aparência diferente daqui. Ele tinha aquele bigodão, costeleta, né? Cabelo razoavelmente curto. Então lá em Portugal ele ficou diferente, né? Mas não durou muito por lá, não. Ele foi o cara que fez a primeira Constituição portuguesa. Por outro lado, ele teve tuberculose e morreu cedo. E quem acabou assumindo o trono depois foi a sua filha, Dona Maria II, a brasileira. Pois é, uma brasileira foi rainha de Portugal, né? Mas nós vamos ver que esse capítulo tem um monte de problema entre brasileiros e portugueses. Será que é daí que vieram as piadas? Meu pai já ouviu um monte de piada de português na vida, coitado. Mas vamos lá, né? A Constituição Brasileira de 1824, ela pressupunha que se o imperador saísse e o sucessor, né, saísse através de uma abdicação ou de um falecimento, poderia acontecer, né, o seu sucessor legal deveria ter 18 anos completos para poder ser coroado. Caso isso não acontecesse, e de fato não aconteceu, porque o Dom Pedro, que viria a ser segundo, era um jovenzinho de apenas 5 anos, deveria existir uma regência. O que é regência? Regência vem de reger, né? Vem da mesma raiz latina de rex, né? Reger, reis, real, enfim. Então, uma regência deveria governar como se fosse rei, né? Como, por exemplo, Dom João, que chegou no Brasil como príncipe regente, porque a sua mãe não tinha condições de governar, era rainha, ele não era rei enquanto a mãe dele estivesse viva. Então, ele foi coroado apenas depois que a mãe dele faleceu. Enquanto isso, ele não era rei Dom João VI, ele era príncipe regente Dom João. Então, assim que o Dom Pedro II foi embora para Portugal e o Dom Pedro, que viria a ser segundo, ficou no Brasil, né? Dom Pedro I foi embora, o segundo ficou, né? A criança ficou sem pai nem mãe aqui no Brasil, né? Sendo criado por tutores. Então, uma junta regencial assumiu, né? Com 3 regentes provisoriamente, né? Chamada de regência trina provisória. Depois teve a regência trina permanente, né, com o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, os deputados João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Bom, o ministro da Justiça era o padre paulista Diogo Antônio Feijó, o famoso Regente Feijó, que vocês conhecem aí da avenida, da Vila Regente Feijó. Bom, o cenário político brasileiro era bem complicado na época, né? Olha só que novidade, né? Mas parece que está sempre cada vez pior. Bom, existiam lá os grupos políticos restauradores ou caramurus, que eram saudosistas do Dom Pedro I. Como o Dom Pedro I ainda estava vivo lá em Portugal, havia esse desejo de que ele voltasse, ou até então uma restauração do Império Português, né? Que o Brasil voltasse a fazer parte do Império Português. Como os irmãos, né, Andrada e Silva, né, como José Bonifácio, que era o líder deles, apoiavam
né, esse retorno do Brasil a governo do Dom Pedro I, ou até, sei lá, o Império Português. Então pode-se dizer que eles acharam que a independência deu ruim, né? Eles foram os principais articuladores da independência, principalmente José Bonifácio, e não deu certo. Então, resumindo, foi mal a coisa, né? Eles achavam que fizeram coisa errada. Outro grupo eram dos moderados ou chimangos. Os moderados ou chimangos também eram proprietários rurais, mas havia entre eles profissionais liberais, padres, né, militares que não eram de alta patente. Eles defendiam a manutenção da ordem, tá? Não era um grupo assim, nossa, a gente é uma maravilha, a gente pensa com ideias liberais. Não, mas eles defendiam uma monarquia constitucional e eram liderados pelo regente Feijó, né? Ainda não era regente, né? Por padre Diogo Antônio Feijó, e pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos. E aí existiam os exaltados ou farroupilhas, né? Eles defendiam que as províncias, que na época, o que hoje são estados, na época era província, né? Na época do Império, deveriam ter autonomia, que cada um fizesse para si leis que melhorassem as suas condições de vida, as condições de trabalho, enfim, né? Muitos acreditavam que deveria haver uma nacionalização do comércio, porque o Brasil era quase que totalmente dependente dos produtos que vinham de fora, as roupas, os móveis, talheres, né? Alimentos que as pessoas de origem portuguesa ou acostumados a essa cultura comiam, né? Como por exemplo o peixe salgado, né? O famoso bacalhau era importado, azeite era importado, azeitona importada, o pão era importado. Pois é, chegava um tijolo aqui vindo da Europa. Mas no Brasil a produção de trigo era muito tímida em São Paulo, tá? Então até o trigo, queijo, né? Os queijos eram importados porque não havia tanto gado bovino aqui no Brasil, né? Hoje o que mais tem é gado bovino, né, gente? Mas enfim, na época o número de gado bovino no Brasil não era tão grande, então o queijo era importado, né? E esses produtos importados estavam sempre na mão dos portugueses. Nós vamos ver ao longo do capítulo que muito do ódio que se tinha os portugueses era isso, né? Já falei outra vez, quem leu o Cortiço conhece o João Romão e sabe como eram os portugueses da época, né? Os comerciantes, sempre cobrando caro nas coisas, adulterando a qualidade dos produtos, né? Sempre foi uma questão bastante complicada a relação entre os comerciantes portugueses, que na verdade os portugueses dominavam o comércio da época. Pois é, né? E os portugueses dominavam o comércio e cobravam muito caro por tudo, né? Produtos caros e de qualidade questionável. Então, essa rivalidade vai dar muito problema. Também os exaltados defendiam, alguns, uma abolição gradual da escravidão, outros defendiam o fim imediato, né, abrupto da escravidão, e alguns já defendiam, né, a república. Por isso que eram chamados de exaltados, né? Queriam muitas mudanças, né? Queriam sair de monarquia para república, queriam acabar com a escravidão, né? Eles tinham aquelas ideias liberais francesas que vocês estão acostumados, né, a ler e estudar sobre, né? Que vocês sabem tudo sobre essas leis. Essas leis não, essas ideias francesas, né? Bento Gonçalves, famoso revolucionário, né? Ele era republicano, e também o Miguel Frias. Nós vamos falar deles mais para frente, né? Bom, os exaltados e os restauradores, eles estavam fora do poder, né? Então eles vão causar diversos problemas, e assim, por um pouquinho, o Brasil não deixou de ser um país unificado, né? Olha só nossos vizinhos. São vários países hispânicos, falam o mesmo idioma, tiveram o mesmo colonizador, no caso a Espanha, e são vários países, né? Argentina, México, Guatemala, Bolívia, Paraguai, Chile, são muitos, falam o mesmo idioma. E o Brasil? O Brasil não. O Brasil é enorme, ocupa quase todo o território
quase todo não, né, mas uma parte bem grande da América do Sul, né, é um país gigante, 220 milhões de pessoas falantes da língua portuguesa. Como é que esse país não se fragmentou? A fragmentação dos países hispânicos, ela é colocada como uma questão de que os regionalismos eram muito fortes, mas aí eu penso, o Brasil também tem regionalismo muito forte. Você ouve um sotaque do Rio Grande do Sul e um do Rio Grande do Norte, né? Pra gente falar de Rio Grande a Rio Grande. E... vai pra lá, gato. Vocês gostam de gato, né? Se não gostar, vai acabar gostando de tanto que meus gatos aparecem aqui nos vídeos, né? Esses gatos não dão paz pro papai, né, Mochê? Bom, continuando. Então, o Brasil não se fragmentou, né? Vamos de Rio Grande a Rio Grande. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, sotaque. A gente, capital com interior, muita diferença. A gente pro Rio de Janeiro, que são 400 quilômetros. Olha quanta diferença de sotaque. As coisas têm outro nome. Aqui é mandioca, no Rio de Janeiro é aipim, no Rio Grande do Norte é macaxeira. 3 nomes para a mesma coisa, né? Aqui em São Paulo, aquele sorvete lá, aquele gelinho que vem no saquinho, chama geladinho ou gelinho. No Rio de Janeiro chama sacolé. Então é um país muito diversificado e, para mim, ainda do que eu pesquisei, não encontrei nenhuma resposta satisfatória, porque a nossa resposta satisfatória contradiz a dos países hispânicos, né? Países hispânicos se separaram por causa do regionalismo. A gente não, a gente tem regionalismo muito forte e não se separou. Outros dizem, historiadores, que pela questão da elite do Brasil colonial, das províncias, ter toda estudado ou mandado os filhos estudarem nas mesmas universidades europeias, eles desenvolveram um pensamento comum. Então essa unidade acadêmica deram para eles a vontade de ficar com um país unificado. Não sei, enfim, né? Muita gente questiona se o Brasil deveria ter separado, ou se o Brasil deveria continuar unificado. Eu sei que havia um estudo publicado na revista super interessante que dizia que se o Brasil fosse separado, a gente ia continuar sendo um país pobre, né? Uns estados mais ricos do que os outros, coisa que já acontece. E São Paulo poderia, que é o que mais arrecada impostos, poderia gastar menos dinheiro com os outros estados, mas por outro lado, tudo que nós compraríamos nos outros estados seria importado e nós teríamos que pagar taxas alfandegárias, porque tudo que é importado é mais caro, né? E aí, como é que fica? Seria meio que 6 por meia dúzia, né? Uma questão questionável. Fora que muita gente leva essa questão de separação do Brasil por um lado bem ruim, né? Lado de preconceito com os nordestinos, preconceito com a galera da região norte, né? É outra conversa com outro enfoque, mas fica no ar aí esses questionamentos, né? Bom, uma força que dominou todo o período regencial e que vai dominar o Brasil até a chegada do Getúlio Vargas no poder lá na década de 1930 é o poder da Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional, né? Como o país estava bagunçado na época da regência, foi criada a Guarda Nacional, né? Onde participavam brasileiros dos 21 aos 60 anos que tivessem renda, né? Renda anual superior a 200 mil réis, que era o mínimo para você votar. Para você votar e ser votado, você tinha que ter pelo menos uma renda aí de 200 mil réis. Pois é, né? Bastante dinheiro. Menos de 2% dos brasileiros tinha essa renda. Enfim, né? Então, esses homens ganharam a patente de coronel. Se alguém vê essas novelas da Globo de época, do começo do século XX, o final do XIX, vão ver que os fazendeiros sempre chamavam de coroné. Tem até a música do Tim Maia. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana. Então, coroné, porque os grandes fazendeiros tinham essa patente da Guarda Nacional e eram eles o braço armado da regência, né? Eles tinham o poder de justiça, né? Eles
dominavam as pessoas pobres através do poder econômico, e aí já na República vai ter a questão do voto de cabresto, coisa que nós vamos ver mais para frente, né? Pessoas que votam em quem os coronéis querem, né? Enfim, eles vão pintar e bordar e são a base do poder regional. Enquanto o Brasil é puramente rural, é a força que domina o país, tá? Continuando, né? Em 1834 houve algumas mudanças na regência, né? Houve o ato adicional de 1834, né? A Constituição foi mudada com esse ato adicional, foi criadas as assembleias legislativas nas províncias, né? Poder saindo um pouco ali do Rio de Janeiro, foi extinguido o Conselho de Estado, né? Que seria uma espécie de ministro que o Brasil ia ter, depois desse cargo volta, e a regência deixou de ser trina e passou a ser una, né? O regente era eleito pelo voto secreto, ainda voto censitário. O Brasil só deixou de ter voto censitário a partir da Constituição de 1834. Na teoria, porque na prática analfabeto não votava, né? Quase todo pobre brasileiro era analfabeto, então quase todo pobre não votava, né? Com o ato adicional, as províncias passaram a ter maior autonomia, votar sobre os seus impostos, né? Eles votavam o que deveriam cobrar ou deixar de cobrar, né? E aí a regência procurava amenizar os problemas, porque o grande problema do governo regencial foram as revoltas regionais, né? Bom, em 1835 o Dom Pedro passou desta para melhor, não tem mais Dom Pedro, não tem mais por que querer a volta dele para o Brasil, né? O Dom Pedro I, o pai, né? Então esses exaltados acabaram sendo assimilados pelo governo do Diogo Feijó, né? Que a regência una acabou enfrentando algumas coisas bem complicadas, né? A oposição acusava o regente Feijó de algumas coisas, né? Por exemplo, de não conseguir reprimir as revoltas nas províncias, né? As revoltas regionais, né? Ele não foi firme, essa é a acusação dos seus detratores, né? Também teve que enfrentar a maioria da oposição na Câmara dos Deputados, né? Teve que também lidar com a cabanagem no norte e ao mesmo tempo a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, né? E um aliado dele, né, que era o jornalista Evaristo da Veiga, acabou rompendo, né? Era um importante apoiador do Feijó, e aí ele se enfraqueceu politicamente. E aí teve o tal do regresso conservador, né? Que é isso? Uma parte dos moderados acabou virando os tais dos regressistas, né? E outra parte acabou virando os tais dos progressistas, que eram aliados do regente Feijó, né? E eles vão dar origem aos dois partidos que vão durar praticamente todo o período monárquico imperial, né? Esses partidos são, né, os regressistas deram origem ao Partido Conservador e os progressistas, como eu falei, Partido Liberal. Qual a diferença deles? Politicamente, economicamente, não muita, tá? Tanto liberais quanto conservadores eram grandes proprietários de terras, interessados na manutenção do poder, e a grande maioria ou não se importava com a escravidão, né? Ou timidamente era contra, tá? Mais para o final do século XIX que a gente vai ver uma presença maior de políticos a favor do fim da abolição, mas a princípio pouquíssimos defendiam isso, tá? O Feijó acabou se complicando com tanta oposição, nessas revoltas eclodindo em vários locais do país, que ele acabou saindo em favor do Araújo Lima, né, que era regressista, né, a tal da corrente dos conservadores. Como eu falei, eles não tinham grandes diferenças, tá, gente? Talvez o projeto de país que os
regressistas, né, que deram origem ao Partido Conservador, queriam era um país com o poder mais centralizado na corte, no Rio de Janeiro. Já os liberais, né, que se originaram dos progressistas, eles tinham uma ideia de um país mais descentralizado, que cada província tivesse uma autonomia maior. Continuando, as rebeliões nas províncias foram muitas, né? E não estou falando aqui só de rebelião de pobre, de escravizado, não. Né? Gente que tem o dever, né? Dever de se revoltar, né? Nós que somos da classe trabalhadora, né? Que sofremos abuso do poder, que não temos direito a nada e pagamos um monte de impostos, nós temos o dever da rebelião, né? É um dever. Se rebelar é um dever. Não aceitar leis injustas é um dever. Mas não era só. Tá? Os grandes senhores de terra também entraram em conflito. De novo a questão brancos contra negros, portugueses contra os brasileiros. Que mais? Gente que queria o poder no Rio, gente que queria o poder descentralizado. Foi o maior quiprocó, né? Também tinha envolvido questões indígenas, questões dos mestiços. O Brasil do século XIX era muito complicado, né? Inclusive no século XIX que fomos protagonistas da última guerra, né? Que participamos da Guerra do Paraguai, né? Ganhamos a Guerra do Paraguai. Continuando, então as principais rebeliões do período regencial, né? Peraí, só um minutinho, deixa eu arrumar meu teleprompter aqui, galera. É meu guia para não me perder na lógica, né? Foram a cabanagem, a sabinada, a balaiada, a revolta dos malês e a Revolução Farroupilha. Podemos dizer que destas apenas a Revolução Farroupilha foi bem sucedida. Teve lá seus contras, mas acho que muito mais prós. Continuando aqui. Para lidar com todas essas condições e restabelecer a ordem nas províncias, né, os regressistas, liderados por Bernardo Pereira de Vasconcelos, né, aprovaram a lei interpretativa do ato adicional, conseguindo mais poder para o regente, né, para o executivo, né, retirando assim a autonomia das províncias e permitindo a anulação de leis que haviam sido criadas nelas, tá? Leis provinciais, e aumentando a repressão por parte do poder central. Continuando, a cabanagem aconteceu na província do Grão-Pará. O Grão-Pará abrangia grande parte do norte do Brasil, né? Que a gente tem como região norte, era chamado de Grão-Pará ali durante o século XIX, né? Atuais estados do Pará, Amapá, Roraima, Rondônia e Amazonas, tá? Uma região onde 50% da população ou era negro ou era indígena, tá? Dividido aí entre negros e indígenas. 35% eram mestiços, só 12,5% eram brancos. Adivinha de onde? Começa com P e termina com Portugal. Pois é. E aí o que acontecia? A maioria das pessoas pobres da região do Grão-Pará vivia da exploração das chamadas drogas do sertão. Drogas, né? Não é essas drogas ilícitas que vocês estão pensando, não. Né? Guaraná, açaí, castanha do Pará, diversos tipos de chás medicinais. Né? Então eles trabalhavam nessa região. Né? Só que trabalhavam para quem? Para os lusitanos, pois é, no nível interno, para os lusitanos que revendiam para os ingleses, que revendiam os produtos a preços absurdos na Europa, né? Então o comércio na região de Belém já era de brasileiros que detestavam os portugueses, né? O sentimento anti-lusitano era muito forte, né?
era muito forte. E o presidente, né, da província, né, o governo central, era sempre nomeado, né, pela regência e quase sempre alguém favorável aos portugueses. Ora, pois, né? Então, o que aconteceu? O primeiro líder cabano foi o Félix Malcher, que conseguiu, né, tomar o poder. Detalhe, por que cabano? Não falei. Cabano, porque eles moravam, as pessoas dessa região, muito em palafitas. Não sei se vocês sabem o que é palafita. Palafita é uma casinha que fica na beira do rio, em altas paliçadas, né? A casa fica lá no alto, tem umas 4 colunas, 4, 5, depende do tamanho, 6, né? Quanto maior, mais colunas, na beira do rio. Assim, se tiver enchente, a casa não é alagada. As pessoas vivem na beira do rio por quê? Porque tem fácil o recurso da água e peixes no rio para pescar, né? Até hoje existem pessoas que moram em palafitas na região norte, ao longo do rio Amazonas, Rio Negro, Solimões, enfim. Né? Então, por isso que as pessoas levavam o nome de cabanos, né? O líder cabano primeiro era Félix Malcher, né? Só que ele, né, ficou com medo das consequências dessa revolta e acabou se entregando ao poder imperial. E aí veio um outro líder cabano, que era o Francisco Vinagre, né? Ele e seu irmão, conhecidos como os irmãos Vinagre, tomaram a frente, né, no segundo governo dos cabanos. Só que aí o Vinagre também, né, deu para trás, né, para dizer o termo certo. Ele também se rendeu ao governo central e os cabanos continuaram lutando, só que dessa vez sob o comando do Eduardo Angelim. O Eduardo Angelim era realmente alguém popular, né? Ele se aliou com essa população ribeirinha aí que vivia nas palafitas, né? E o governo federal então mandou uma repressão brutal, chefiada pelo brigadeiro Soares da Andréa, né? Todo mundo foi preso e 30 mil pessoas foram mortas. Vocês têm noção do que é isso, gente? O Espertão, né, falou um tempo atrás que o Brasil ficar bom precisava morrer uns 30 mil, né? É absurdo, gente. 30 mil mortos. Pessoas humildes, na maioria. Desejavam apenas não morrer de fome. O Brasil sempre o lugar das injustiças, gente, né? 40% da população da província, essas 30 mil pessoas, né? O Brasil tinha uma população muito menor do que hoje, né? E depois dessa mortandade em massa, os cabanos foram dominados, né? Revolução Farroupilha foi a que durou mais tempo e meio que precipitou o fim da regência e começou o segundo reinado, né? O que acontecia? O Rio Grande do Sul sempre foi uma região de produção de gado, produziu outras coisas também, como arroz, produzem trigo, né? Produzem erva mate, mas enfim. Gaúcho é churrasco, tchê. Pois é, né? Então eles sempre produziram gado bovino e subprodutos do gado bovino. Por exemplo, o principal produto que se vendia na época era o charque, né? A carne seca cortada em mantas, né? Para conservar. Como não existia geladeira, né? O país inteiro consumia charque dos fazendeiros do Rio Grande do Sul. E também, né, outros produtos como o sebo, o couro, né? E essa região era só treta. Por quê? Porque disputando fronteira estavam os castelhanos, que eram os gaúchos, né? No nosso lado gaúcho, no lado deles os gaúchos, né? Então os castelhanos eram os gaúchos da Argentina e do Uruguai, e eles disputavam fronteiras. Essas fronteiras só foram definidas mesmo entre Brasil, Uruguai e Argentina já no final do século XIX. Sempre foi uma região de muito conflito. Eles são muito parecidos e tem bastante conflito, né? Parece que é sempre assim, né? Os judeus e os árabes são muito parecidos, mas tem conflito, né? E argentinos e gaúchos são muito parecidos e tem conflito, né? E muitos outros povos assim, né? Turcos e mongóis, mas enfim.
Então o que aconteceu? O governo matava a venda dos produtos dos gaúchos com uma tonelada de impostos. Cobrava tanto impostos dos fazendeiros gaúchos que era mais fácil para o consumidor brasileiro comprar esses produtos dos argentinos e uruguaios que comprar dos brasileiros, né? E todo o país consumia carne seca, não tinha uma outra coisa, né? E até o sal, que é a matéria-prima da carne seca, né? Além obviamente da carne, né? Então até o sal foi taxado, né? Se aumentou muito. Os gaúchos falavam, pô, isso aqui é a estalagem do império, né? A gente não tem direito a nada, a gente só tem que se fornecer boi, vaca, cavalo, couro, carne, pô, né? Então, um fazendeiro famoso, né, poderoso, chamado Bento Gonçalves, tem uma cidade no Rio Grande do Sul com o nome em sua homenagem, né? Aliás, o Rio Grande do Sul mantém bastante a memória dessa Revolução Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos. Quando eu era aluno falava-se mais Guerra dos Farrapos, né? Então, o Bento Gonçalves liderou uma revolta contra o governo regencial, né? Conseguiram derrotar umas tropas do governo, umas tropas legalistas, e fundaram a República Rio-Grandense. Até hoje a bandeira do Rio Grande do Sul é essa bandeira da República Rio-Grandense, né? E a capital era Piratini. O Bento Gonçalves perdeu uma luta, foi preso e mandado para a Bahia. Mesmo assim foi eleito, né, o presidente da República Rio-Grandense. Detalhe, o Brasil era monarquia. O que eles fundaram? República. Estão vendo aí que tem umas diferenças, né? E quando o Bento Gonçalves conseguiu fugir ajudado pela maçonaria, né? Sempre esses maçons, né, gente? Então, o Bento Gonçalves, quando voltou, ele encontrou com o Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi, também nome de uma cidade lá no Rio Grande do Sul, né? Falando com o português brasileiro, Garibaldi. Né? O Garibaldi era um revolucionário popular italiano, lutou nas guerras da unificação da Itália, veio para o Brasil, né? Se apaixonou e casou com uma brasileira, Anita Garibaldi, e assim ele passou a lutar pela Revolução Farroupilha, né? E o Garibaldi e o Davi Canabarro fundaram a República Juliana, porque era em julho, né? Na região de Santa Catarina, né? Em Laguna. E a população apoiava, né? O império não era bem visto. Por quê? Porque quem conhecia o regente Feijó? Quem conhecia o regente Araújo Lima? Quem estava no Rio de Janeiro. O resto do país ninguém sabia quem eram esses caras. O Brasil era uma ideia vaga. Não existia Brasil. Existia aqui São Paulo, ali Rio, mais para cima ali Minas Gerais, pro outro lado Bahia, mais pro norte Pernambuco, Ceará. Não existia uma ideia Brasil, eu sou brasileiro. Isso aí vai acontecer no segundo reinado. A ideia de Brasil, né? Então, foi mandado o Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias, para combater a Revolução. O exército revolucionário contava até com mestiços, ex-escravizados, né, peões, gente, tudo quanto é tipo, né? Então houve uma assinatura de uma paz honrosa, né, para pôr fim à guerra. Os rio-grandenses passaram a poder escolher seus presidentes de província, né, que é como se chamavam na época os governadores. Os membros do exército Farroupilha ganharam a mesma patente no exército brasileiro. Isso foi muito interessante para eles, muito interessante. O cara era um general Farroupilha, ser um general no exército brasileiro. Era um capitão Farroupilha, ser um capitão no exército brasileiro, né? O Shark Platino, né, da Argentina e do Uruguai, teve um aumento de 25% nos impostos, né? Não reduziram o preço dos impostos do Brasil, mas aumentaram o dos vizinhos. Bom, pelo menos deixou o produto dos outros mais caro, os brasileiros puderam vender mais, mas para quem comprava, né, difícil, né? E os escravizados que lutaram na Revolução Farroupilha seriam
seriam libertados pelo governo, né? Ganhariam a sua alforria. Revolta dos malês. A região da Bahia ali, Salvador, é de muita presença negra, quem foi já sabe. Os negros que vinham lá eram da etnia mandinga, né? São vários povos ali que fazem parte dessa etnia mandinga, haussá, enfim, né? Eles eram negros iorubá e eles tinham uma particularidade. Pelo contato com os árabes, eles se tornaram islâmicos, mas era um islâmico diferente, era o chamado culto malê. Por quê? Se aqui no Brasil era comum os africanos fazerem um culto que era sincretismo de cristianismo com religião dos orixás, né? Aqui Jesus e Oxalá, lá na África, né? Lá na África, eles faziam um sincretismo também de orixás com islamismo. Lá era Alá e Oxalá. Aqui no Brasil eles vieram mais uma mescla. Alá, Jesus e Oxalá. Então eles eram 3 em 1. Né? Tem um ritual da Bahia muito interessante, que é a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim. É um rito 3 em 1. Ele tem junto o fim do Ramadã, né? A lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim, que é o ritual das águas de Oxalá, né? E o dia do Nosso Senhor do Bonfim. Então 3 em 1, festa católica, islâmica e candomblessista, né? De culto aos orixás ao mesmo tempo. Qual a diferença desses negros em relação aos demais? Eles eram alfabetizados. Pois é, porque todo islâmico tem que ler o Corão em árabe. Então, como eles sabiam ler e escrever, eles conseguiram fazer uma revolta muito mais perigosa para o governo português. Perdão, o governo brasileiro. Acabou que o governo português aí já fazia um tempinho, mais de uma década, né? Enfim, então, como esses escravizados, eles carregavam uns amuletos chamados patuá. Alguém já ouviu falar? Quem não aguenta com mandinga não carrega patuá? Já ouviram? Né? Então a Umbanda Candomblé tem o patuá. O patuá é uma bolsinha que você coloca ali uma figa, um pedacinho de arruda, né, um pouquinho de tabaco, um sal grosso, coisas que os umbandistas acreditam que tira o mal olhado, né? Então isso veio dos mandingas. Eles carregavam uma bolsinha com trechos do Alcorão dentro. Então, como eles sabiam ler e escrever, eles fizeram uma revolta muito mais articulada, né? No dia 25 de janeiro, dia do meu aniversário, que era uma data festiva católica, né, esses negros eles começaram, né, a sua revolução. Era a festa da Nossa Senhora da Guia, né? Eles começaram a luta contra a armada, né, contra as tropas federais. Eles queriam a abolição da escravidão, né, e poder também ter liberdade religiosa. Mas cerca de 50 deles, dos africanos, morreram nos combates corpo a corpo, né? E muitos ficaram feridos. Quando eles foram presos, aí imagina, né? Tribunal todo branco, julgando negros que foram presos por rebelião, negros escravizados, né? Então, a maioria deles foi morta, né? Só que aí o que aconteceu? Eles tentaram, depois de algum tempo, uma vingança, mas vários deles foram presos, colocados em navios negreiros e mandados de volta para a África. São os retornados, e existem, podem procurar no YouTube, é bem legal. Existem pessoas até hoje na África que são descendentes desses retornados, né, e sabem falar português alguns. Interessante, né? Então eles foram expulsos da Bahia. Foi uma revolta de escravos, talvez a maior revolta de escravizados que houve no Brasil, né? Durante o tempo, obviamente, que havia escravidão, né? E essas pessoas que foram mandadas de volta para a África, muitas delas eram livres, gastaram dinheiro para conseguir a carta de alforria e dinheiro jogado fora, né? Brasil. Continuando. E então houve mais revoltas na Bahia, né? Como a do Dr. Sabino, por isso ficou conhecido como Sabinada, mais outros motivos. Racismo, opressão da população pobre, absurdos de preços cobrados pelos produtos dos comerciantes portugueses,
né? Muitos impostos cobrados pelo governo federal, o sentimento de que a regência, o governo do Rio de Janeiro tinha esquecido do Nordeste, né? Então, a revolta liderada pelo médico Dr. Sabino chegou a tomar o forte de São Pedro, lá em Salvador, né? O presidente da província foi embora e aí eles proclamaram a independência da Bahia. Né? Só que diferente do que a gente possa pensar. Foi proclamada uma república, olha só que curioso. Mas essa república deveria se extinguir quando o Dom Pedro fosse coroado, Dom Pedro II. Era temporário. Quando ele fosse coroado, o poder seria devolvido à corte do Rio de Janeiro. Né? Era um governo paralelo. Mas aí o que aconteceu? De novo, o governo federal mandou muitas tropas, né? Era essa acusação que o Feijó não atuava muito, né? Já do Araújo Lima mandou bastante tropa, né? E assim, o povão, né, lutava e defendia a revolta, né, da Sabinada, mas as autoridades, né, não viam a luta deles como interessante e não apoiaram, tá? O que aconteceu mais uma vez, né? 4.000 homens foram enviados, conseguiram prender os líderes da Sabinada, muitos foram executados e o Dr. Francisco Sabino foi expulso da Bahia. Né? Balaiada aconteceu no atual Maranhão e Pará. Né? Balaio era um tipo de cesto de vime e recebiam esse nome os homens que faziam os balaios, eram chamados simplesmente de balaios e eram os mais miseráveis da região. Né? Que passava por muitos problemas. O algodão estava em baixa, muito em baixa, porque depois que os Estados Unidos normalizou sua situação da independência, né, ficou pacificado, então o algodão no Nordeste começou a perder valor. Né? Caiu pela metade das exportações. O que mais? Comércio dominado pelos comerciantes portugueses que eram picaretas, que cobravam muito caro nas coisas, que enganavam as pessoas, enfim. Os escravizados trabalhavam demais, esse era outro motivo da revolta. Né? Trabalhavam demais, eram expostos a castigos pesados. Né? A situação de ser escravizado não era boa para ninguém. Né? Se alguém disse por aí que a escravidão foi boa para os negros, vira as costas e sai andando, gente. Jamais a escravidão foi boa para os negros, nunca. Continuando, né? Então, um grupo armado chefiado pelo vaqueiro Raimundo Gomes assaltou a Vila do Manga, né, e libertou seus companheiros presos, né? Ele lançou um manifesto dizendo que era contra os comerciantes portugueses e aí foi recrutando mais pessoas populares para participar dessa luta, como o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, né, o Balaio, o negro Cosme Bento das Chagas, né, que liderava 3.000 quilombolas fugidos, né, das fazendas do Maranhão, e foi fazendo uma força bem agressiva contra o governo, né, muita gente envolvida. E é o que aconteceu, né? Inicialmente os liberais apoiaram a revolta, porque eram também contra o excesso de poder da corte, né, o excesso de poder da regência, blá blá blá, mas quando viram que os balaios eram gente, como se diz pejorativamente, pé rapada, né, pessoas muito humildes, então os liberais abandonaram a luta dos balaios. Né? E aí o Araújo Lima mandou muitas tropas para lá, 8.000 homens, os balaios foram presos, foram torturados, né? Manuel Francisco dos Anjos morreu lutando, Raimundo Gomes foi expulso do Maranhão e Cosme Bento das Chagas preso e enforcado em praça pública. Né? O negro líder de Quilombo. Né? Bom, gente, a aula ficou bem longa, mas é porque o capítulo é muito grande. Né? Sugestão, vejam metade. Né? Eu dei um corte com 17 minutos da primeira parte do vídeo. Vocês podem parar ali, descansam um pouquinho, depois vem de novo. Respondam as 5 perguntinhas do questionário no formulário Google. Beleza, galera? Uou!